Porque se conhecer ajuda a mudar os comportamentos e conseguir hábitos novos, ajuda a entender os sentimentos e a lidar melhor com eles. E o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é uma forma prática para você poder se autoconhecer. Então a primeira coisa é que você preste atenção. A nossa atenção costuma estar sendo roubada todo o tempo pelo celular, pelas tarefas, e aí a gente acaba não prestando atenção em nós mesmos. E isso dificulta você conhecer algo se você não está prestando atenção. Pensa numa aula. Se você não presta atenção na aula, fica automaticamente difícil de entender o conteúdo dela. Preste atenção em si mesmo. Como é que você pode voltar a sua atenção a si mesmo? Uma das formas é fazendo perguntas, lendo sobre o assunto, vendo vídeos sobre o assunto, fazendo uma terapia, algo que te ajude a sempre voltar a sua atenção para isso. E que temas você pode abordar? Você pode abordar, por exemplo, as circunstâncias que você está e como isso interfere no seu comportamento. Então você vai anotar o dia da semana, o local que você está, com quem você falou, o que aconteceu antes de você fazer determinada coisa. Você começa a prestar atenção. Você vai ver que certos comportamentos, por exemplo, fumar, eles têm um lugar que acontece, eles têm um horário que acontece, tem certas pessoas que estão envolvidas, certos pensamentos ali. O segundo tema que você pode notar para se conhecer melhor são os seus pensamentos. Ou seja, como é que você vê o mundo, como você encara as coisas. Só que para você perceber os seus pensamentos, você tem que deixar de olhar para eles como se fossem a realidade, como se fossem, o mundo é assim. Quando algo te parece óbvio, te parece que as coisas são assim, então isso são os seus pensamentos. Se dá uma distanciada e você começa a ver. Você acha que as pessoas são sempre cruéis? Você acha que as coisas vão dar errado e que as pessoas estão te julgando? Começa a anotar isso e você pode até escrever, mas você vai perceber suas crenças. Você vai ver como elas influenciam a forma como você está se sentindo. Se você acha que as coisas vão dar errado, você fica ansioso. Se você acha que você não tem valor ou que você não vai ser aceito por ninguém, você fica deprimido ou com sintomas depressivos. Você também pode observar como você reage a cada sentimento. Então você percebe o que você está sentindo, tenta dar um nome para aquela sensação. Então você percebe o que você faz quando você se sente triste. Você se isola. Talvez ao se isolar você se sente mais triste ainda. Então será que você não está entrando num looping? Talvez você, quando está irritado, você aumente o tom de voz. Quando você aumenta o tom de voz, a outra pessoa fica irritada e aumenta o tom de voz. E aí, quando a outra pessoa aumenta, o que você faz? Você aumenta o tom de voz também. Então, você entrou num ciclo de novo, você começa a observar que existem muitos ciclos, negativos e positivos. Por exemplo, existem ciclos de você faz algo que você gosta, aquilo dá certo, você se sente bem, aquilo te motiva, você faz mais. Observar como você reage ao sentimento. E aí, claro, mudar a sua reação diante. Então, você está triste, mas você não precisa se isolar. Você está com raiva, mas você não precisa gritar. Você está desanimado, mas você não precisa ficar sem fazer as suas atividades por causa do desânimo. As emoções não precisam controlar a sua vida e você não precisa reagir automaticamente a elas. Eu acredito também na ideia de observar as nossas escolhas. Isso aqui está um pouco além do que a maioria dos psicólogos costuma trabalhar, que é com questões mais científicas, assim. Isso aqui é um ponto um pouco mais filosófico. Quem se interessa por isso é o pessoal existencialista. Como assim? É você observar quais opções você tem e qual a escolha que você tem feito. Se isso está alinhado com a sua ética, com o que você considera verdadeiro, com o que é certo, com o que é errado, e você realmente tomar responsabilidade diante das suas decisões, que é a ideia de livre-arbítrio mesmo. Então, é você entender que você não é determinado pelos seus pensamentos ou pelos seus sentimentos ou pelas circunstâncias da sua vida, mas o que você decide fazer diante de tudo isso. E creio que esse seja o mais interessante do autoconhecimento, é você conseguir ampliar a sua liberdade a partir desse saber, a partir deste conhecimento. Eu penso em trazer uma série de vídeos sobre isso, pegando cada um desses temas e trazendo perguntas para reflexão para ver se eu consigo te ajudar nesse processo. Mas eu tenho um pouco de receio porque eu fico pensando, será que não vai ficar meio chato, né? Eu lendo uma lista de perguntas?